Gente, é maravilhoso servir a Deus e entendermos o seu trabalhar. Para lhe ser sincero, eu não gosto da forma que ele trabalha, mas admiro. Depois fico pasmada, boquiaberta, e aceito que nós seres humanos temos uma tendência de querer ensinar a Deus. Ainda bem que ele não dá atenção para as nossas meninices. Havia um homem de nome Davi. Era ungido de Deus. Mas também havia um por nome de Saul, rejeitado por Deus. Leia a Bíblia e você vai saber, porque os dois eram ungidos, um era amado e outro rejeitado. 1 Samuel 18, 19 e até acho que o 24. É porque aqui não dá para falar, porque os vídeos têm que ser curtos, né? Então até para o vídeo não ficar longo e ficar... Bom, o ungido, amado, ele socorre sempre o rejeitado, quando mais precisa. O problema é que quando o ungido rejeitado percebe que o ungido amado está agradando a Deus, acredite, o ungido rejeitado tenta matá-lo. É nessa hora que o ungido amado fica sem entender por quê. Que na caminhada o ungido amado vai passar por testes para provar o porquê ele é amado. Não é por acaso, é suas escolhas. Ele tem algo que o rejeitado não tem. Então precisamos aprender com o amado. Por exemplo, Davi sempre recorria a Deus, já Saul a Samuel. Davi sempre protegia os ungidos de Deus. E os inimigos de Deus, ele não precisava nem receber ordem, ele já executava. Já Saul matava os ungidos de Deus e deixava os inimigos de Deus vivos. Onde eu quero chegar é o mais interessante. Um certo dia Davi está fugindo de Saul, aí você já deve estar pensando até em desistir, por não entender o trabalhar de Deus. Eu quero lhe dar um conselho. Faz isso não. Escuta aqui essa história verídica. Um certo dia Saul manda um grupo de homens prender Davi. Só que esses homens, quando chega próximo ao local onde Davi estava, eles encontram um grupo de profetas. E acredite, esses homens que vieram prender Davi foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar. Saul fica sabendo, aí manda outro grupo de homens para executar o trabalho, capturar Davi. E acontece a mesma coisa. Aí Saul manda outro grupo. Esse já é o terceiro grupo, viu?
acredite, esse grupo também começa a profetizar. Aí Saul resolve ele mesmo ir. E quando Saul resolve capturar Davi, gente, é dessa hora que a gente precisa entender o trabalhar de Deus. Se a gente não entender, a gente coloca tudo a perder. O rejeitado está profetizando, enquanto o amado está fugindo. E pode isso, parece injusto, né? Era para ser o contrário. Na visão humana é assim, mas com Deus não. Deus é um roteirista sem igual. Ele escreve suas histórias e nos deixa, às vezes, sem fôlego. Mas vamos lá. Quando o povo vê Saul profetizando, fica até sem entender. Saul profetizando, até porque Saul não tinha nada de profeta, mas ainda assim profetizava. É que o mistério de Deus estava escondido. Ele não é profeta, mas quando Deus quer dar livramento ao seu ungido amado, a coisa aqui, a coisa muda. Aqui está em jogo o ungido amado e o ungido rejeitado. Deus deixa claro que o motivo pela qual ele rejeitava Saul eram suas atitudes. Agora, imagine aí, não era porque Davi era Davi, não, é as atitudes, as intenções. Agora imagine como estava a cabeça de Davi. Se coloque no lugar de Davi. Até então, Saul, inimigo de Deus, está cheio. E que Deus é com ele. O sinal é visível para todo mundo ver. É por isso que precisamos, mais uma vez, eu vou sempre bater nessa tecla, entenda o trabalhar de Deus. Mesmo sem entender, mesmo sem gostar. Mas uma coisa é certa, temos que aceitar. Gente, Saul está profetizando. Temos que aceitar. Saul profetizando. Mesmo Davi tendo Saul, mesmo Davi tendo Samuel do seu lado, como prova também de que Deus era com ele, é que ainda assim Davi nunca se achou o Superman, mas também nunca se achou o Zé-Man, entendeu? Ele simplesmente confiou em Deus e na sua justiça. Davi se queixa para Jonathan. Ele está sem entender. O que eu acho interessante é que Jonathan não está no meio dos profetas,
Mas ainda assim Deus usa Jonatas. E Jonatas diz uma palavra para Davi: Deus, Ele é contigo. E ponto final. Você quer o que mais? É questão de sobrevivência. Termos a convicção de que Deus está conosco. Do que tem de gente profetizando, mas rejeitado por Deus. É importante entendermos o trabalhar de Deus. Não é porque você está sendo perseguido, não é porque você está andando de um lado ao outro, fugindo de um de outro, é que Deus te abandonou, não. Ah, mas é porque eu estou vendo aquele que me persegue sendo exaltado, tudo dando certo para ele, prosperando, e tu o inverso, você sendo fiel e ele infiel. Aí eu lhe pergunto, você vai desistir dos planos de Deus? Ou você quer aprender com Davi? Fuja. Deixe Deus fazer aquilo que você não pode fazer. A gente não tem opção. Entendeu? A paz do Senhor, que Deus abençoe. E mais uma vez, vamos aprender o trabalhar de Deus. Vamos aceitar o trabalhar de